defendendo as cruzadas, agredidos e agressores. Admito que alguém na história devesse pedir desculpas a outro. Deveriam ser os católicos a pedir perdão por um ato de autodefesa, pela tentativa de ter pelo menos aberto o caminho da peregrinação aos lugares de Jesus, como foi o ciclo das cruzadas. Sempre foi chamada Praça das Cruzadas. Há alguns anos atrás, é Praça Paulo VI. A mudança de nome do Largo Milanês, junto à insigne Basílica de São Simpliciano, não está alheia à Faculdade Teológica da Itália, setentrional, que se abre para ela. Dizem que houve pressão cléricas para que se mudasse o nome daquele logradouro. Sentiam que era embaraçoso, mas para certos meios católicos, que para as autoridades laicas. Este acontecimento milanês não é senão uma confirmação, entre tantas, de um fato e desconcertante também. Depois de 2 séculos de propaganda incessante, a legenda negra, construída pelos iluministas como a arma da guerra psicológica contra a Igreja Romana, terminou por instalar um problema de consciência na inteligência católica, além do imaginário popular. Foi, na realidade, no século XVIII europeu, que, completando a obra da Reforma, se firmou o Rosário, tornando canônico das infâmias romanas. No que diz respeito às cruzadas, a propaganda anticatólica chegou até a inventar o nome como o termo Idade Média. Excogitado pela historiografia iluminista. Os que há 900 anos tomaram de assalto Jerusalém considerariam estúpidos os que lhes tivessem dito que davam cumprimento àquilo que seria chamado de Primeira Cruzada. Os panfletários, em suma, inventam um nome e constroem em torno de uma legenda negra. Não é só isso. Será essa mesma propaganda europeia que revelará ao mundo muçulmano o ter sido ele o agredido? No Ocidente, a obscura invenção cruzada terminou por impregnar com sentimento de culpa certos homens da própria Igreja, ignorantes de como as coisas ocorreram. Quem foi o agredido e quem é o agressor?
Quando em 638 o califa Omar conquista Jerusalém, esta era há mais de 3 séculos cristã. Pouco depois, sequazes do profeta invadem e destroem as gloriosas igrejas, primeiro do Egito e depois de todo o norte da África, levando à extinção do cristianismo em lugar que tinham tido bispos como Santo Agostinho. Depois foi a vez da Espanha, da Sicília, da Grécia, daquela que será chamada a Turquia, de onde as comunidades fundadas pelo próprio São Paulo tornaram-se montes de ruínas em 1453. Depois de 7 séculos de assalto, é capturada e é islamizada a própria Constantinopla, a segunda Roma. O rolo islâmico atinge os balsãs e, como por milagre, é detido e obrigado a retirar-se das portas de Viena. Entretanto, até o século XIX, todo o Mediterrâneo e todas as costas dos países cristãos que ficam em face são reservas de carne humana. Navios e países serão assaltados por incursões islâmicas que retornam às covas magrebinas, cheios de botins, de mulheres e jovens para os prazeres sexuais dos ricos e dos escravos, obrigados a morrerem de cansaço ou para serem resgatados a preço altíssimos pelos mercenários e trinatários. Exerce com justiça o massacre de Jerusalém em 1099. Mas não se esqueçam de Maomé em 1480. Entretanto, simples exemplo de um cortejo sanguinolento de sofrimentos. Ainda hoje, quais países muçulmanos reconhecem os outros que não os seus? Os direitos civis ou a liberdade de culto. Quem se indigna com o genocídio dos armênios, dos sudaneses cristãos de hoje. O mundo, segundo os devotos do Corão, não está ainda agora dividido em território do Islã e território de guerra. Todos os lugares ainda não muçulmanos, mas que devem se tornar tais por bem ou por mal? Esta é a pergunta. Não é esta a ideologia subentendida por muitos na imigração maciça rumo à Europa? Uma simples revisão da história, mesmo nas suas linhas gerais, confirma uma verdade evidente. Uma cristandade em contínua posição de defesa em relação a uma agressão muçulmana. Desde o começo até hoje. Na África, por exemplo, está em curso uma ofensiva sanguinolenta para islamizar as etnias que os sacrifícios heróicos das gerações de missionários
tinham levado ao batismo. Admitido que alguém na história devesse pedir desculpas a outro, deveriam ser os católicos a pedir perdão por um ato de autodefesa, pela tentativa de ter pelo menos aberto o caminho da peregrinação aos lugares de Jesus. Como foi o ciclo das cruzadas?